Fala galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Professor Wesley Miranda aqui, galera do sexto ano, para a gente dar início àquela nossa aulinha top de matemática. Então, vamos que vamos! Na nossa aula de hoje, nós vamos aqui, galerinha, dividindo de jeitos diferentes. Quanto fica para cada um? E aí, vamos lá? Bora dividir? Bora relembrar aqui juntos as ideias de divisão? Então, olha só, desenrola aí, porque agora é hora de desafio aí na sua tela. Então, vamos lá. Uma escola recebeu 90 kits de material escolar para distribuir entre os alunos. Se há 15 turmas, como nós podemos saber quantos kits cada uma dessas turmas recebe? Será que há duas formas de dividir, que as duas formas de dividir são iguais? E aí, o que você acha? Existem formas diferentes da gente distribuir esses kits entre as turmas, né? 90 kits para 15 turmas. Mas e aí, quais estratégias você pode utilizar para resolver essa divisão? Então vem comigo, vamos explorar aqui juntinhos e juntinhas essas estratégias? Então, vamos lá. Nós temos aqui, galerinha, a divisão por partilha. O que é a divisão por partilha? Nós vamos repartir tudo de forma justa. Como que ela funciona? Então, a divisão como partilha, ela funciona como se fosse uma repartição equitativa, ou seja, quando nós sabemos a quantidade total e o número de grupos. Então, se eu sei a quantidade total que eu tenho para dividir e o número de grupos que vão receber essas divisões, então a gente precisa saber e descobrir quanto que cabe em cada grupo. Então, olha só o exemplo. Um professor ele tem 40 lápis e quer dividir igualmente, ou seja, de forma equitativa, entre 8 alunos. Ou seja, cada um desses alunos vai receber a mesma quantidade, certo? Então, isso aí é repartir de forma justa. Ninguém vai ficar com mais do que ninguém. Todo mundo vai ficar com a mesma quantidade. Então, olha só. Nesse caso aqui, cada aluno vai receber 40 dividido por 8, 5. Porque 5 vezes 8 é 40. Então, cada aluno vai receber 5 lápis. Nem mais, nem menos. Apenas 5 lápis. Então, aqui nós estamos dividindo igualmente o total entre todos os grupos, certo? Aí, nós temos, além da divisão equitativa, né, de forma justa, ou a divisão por partilha, nós temos aqui também a divisão por medida. O que é essa divisão por medida? Nós vamos formar grupos. Então, a divisão como medida, ela vai ter a ideia de quantas vezes aquilo cabe. Então, vamos lá. Para isso, nós precisamos saber a quantidade total da divisão, então a quantidade total que eu vou dividir ali, e o tamanho de cada grupo. Então, quanto que eu posso ali no máximo em cada um dos grupos, para a gente conseguir formá-los. Por exemplo, o professor tem 40 lápis e quer formar 5 grupos. Então, olha só, eu tenho 40 lápis e quero formar 5 grupos. E aí, quantos grupos ele consegue fazer? Então, aqui no caso, eu tenho que dividir 40 por 5. Então, nesse caso aqui, 40 lápis dividido por 5 grupos, eu tenho... Aliás, eu vou formar grupos de 5 e 5 lápis. Então, eu quero saber quantos grupos no total eu consigo formar. Então, aqui nessa situação, 40 dividido por 5 é 8. Logo, eu posso formar 8 grupos aqui, a partir de um total de 40 lápis, agrupando de 5 em 5. Então, aqui nós estamos descobrindo quantos grupos cabem dentro desse total. Agora, deixa eu dar uma dica para vocês. Nós podemos verificar a resposta da divisão sempre refazendo a conta com a multiplicação inversa. Então, se 40 dividido por 8 é igual a 5, então 5 vezes 8 é igual a 40. Aqui a gente consegue tirar a prova real de que a nossa conta de divisão está correta, certo? Agora, olha só. Como eu sempre falo, né? Se eu escuto, eu esqueço. Se eu vejo, eu entendo. Mas se eu faço, eu aprendo. Então, vamos lá? Vamos colocar a mão na massa? Em uma pizzaria, foram preparadas 96 fatias de pizza. Que delícia! O dono precisa organizá-las de duas formas diferentes. Então, olha só, ele tem 96 fatias de pizza
e precisa organizar isso de duas maneiras diferentes. Quais são? Primeiro, então ele tem que fazer uma divisão por partilha. Então ele quer dividir essas fatias igualmente, ou seja, todos vão receber a mesma quantidade, ou seja, 8 mesas. Quantas fatias vão para cada mesa? Então aqui eu vou ter que dividir, ó, 96 fatias de pizza por quanto? Por 8. Então aqui eu vou dividir 96 fatias por 8. Então vamos lá, Rosângela. Rosângela, gente, é boa nas contas. Então, Rosângela, quanto que é 96 dividido por 8? Então, 96 dividido por 8 é 12. E 12 vezes 8? Quanto que é 12 vezes 8, Rosângela? Vamos fazer a prova para ver se essa continha está correta? 96. 12 vezes 8 é 96. É 12, né? Tô colocando 8 aqui. Então, galerinha, olha só. 12 vezes 8, quanto que é? 96. Então, aqui nós já fizemos e já tiramos a prova real de que essa continha nossa está corretíssima, certo? Agora, olha só. Nós temos aqui, galera, a segunda situação, que é a situação onde ele também, esse dono dessa pizzaria, quer usar a divisão por medida. Então, ele quer montar pratos que tenham 6 fatias. Então, quantos pratos que ele pode montar? Então, para isso, o que nós vamos ter que fazer? Vamos pegar a quantidade total, que é 96, e nós vamos montar pratos com 6 fatias. Então, eu vou dividir 96 por 6. Quanto que é 96 dividido por 6, galerinha? Faz aí do outro lado, pega o seu lápis, a sua borracha, faz essa divisão aí para a gente saber quantos pratos ele vai poder fazer. Então, 96 dividido por 6 é 16, isso mesmo. A Rosângela tá ali, ó, fez o cálculo e tirou a prova. Mas aqui, para a gente poder tirar a nossa prova real disso, nós vamos multiplicar 16 por 6. 16 por 6 dá quanto? 96. Então, tiramos a prova aqui. Lembrando que a operação inversa da divisão é a multiplicação, certinho? Então, galerinha, aqui ele vai poder... cada mesa vai receber 12 fatias e aqui ele pode formar 16 pratos a partir de 96 fatias de pizza, tá bom? Então, galerinha, eu sei que vocês ficaram com fome depois dessa aula, porque aqui a gente só tá falando de pizza, né? Divisão, repartir. E eu quero saber o que vocês aprenderam comigo na aula de hoje. Vem comigo? Então, galera, na aula de hoje nós aprendemos aqui a divisão por partilha, que responde sempre à pergunta de quanto cabe em cada grupo. Falamos também sobre a divisão por medida, que responde à pergunta de quantos grupos cabem. E nós também, galerinha, aprendemos que podemos verificar a divisão sempre refazendo a multiplicação como operação inversa para provar que aquela nossa conta de divisão está correta, certinho? Então, seguindo todos esses passos, eu tenho certeza que vocês irão fazer aí de forma correta sempre as divisões aí que aparecerem na vida de vocês, no dia a dia, onde vocês estiverem, tá bom? Galera, ativa o sininho lá no canal do YouTube para você receber todas as notificações das nossas novas aulas e não ficar de fora de nenhuma aula aqui no SEAD, tá bom? Então eu vou ficando por aqui porque nossa aula já está acabando, mas olha, eu aguardo todos e todas vocês aqui nas nossas próximas aulas. Então, grande abraço apertado aí em cada um e cada uma de vocês e até a nossa próxima aula.